Olá, meus amigos! É com muita alegria que a gente está aqui de novo para mais um episódio do Ecos da Boa Nova. Eu sou a Flávia e nós recebemos hoje duas amigas muito especiais para falarmos de um dos temas centrais, digamos, da encarnação, um tema de extrema importância e tão presente nos nossos dias, que é a educação. Então, sejam muito bem-vindas. Nós recebemos hoje, com muito carinho, com muita alegria, Sheila Passos, lá de Belo Horizonte. Pode se apresentar para a gente, querida? Olá, tudo bem? Meu nome é Sheila, sou terapeuta ocupacional, sou evangelizadora, sou mãe. Então, a gente tem aí como referência o Evangelho como base na questão da educação, né? Tanto nossa, quanto no direcionamento dos nossos filhos e por aí vai. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada por acolher o nosso convite e estar aqui conosco hoje. E também uma outra amiga muito querida aqui do nosso grupo, do NEP Paulo de Tarso, Karina. Seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada, Flávia, pelo convite, eu fiquei muito feliz. Bom, então eu sou a Karina, eu sou professora de Química, de adultos e jovens, e também pedagoga. E, além disso, sou tia de gêmeas, né? Então é um constante aprendizado. E assim como a Sheila falou, o Evangelho também é uma referência para nós, né? Sempre buscando melhorar e aprender e tentando viver cada vez mais o Evangelho como norma. Que bênção! Obrigada por estar conosco hoje também. Então vamos juntando um pouco disso que vocês já falaram, começar as nossas reflexões. A gente talvez não tenha como a gente desassociar a educação desse tema tão presente que vocês já trouxeram para nós, que é o Evangelho, né? E aí, nessa perspectiva, assim, juntando essas duas coisas, a gente começar a pensar a educação num sentido mais amplo, mais integral. Acho que esse é o intuito da nossa fala aqui hoje, da nossa reflexão, é pensarmos nessa educação que vai além das questões puramente do mundo, da educação formal, mas pensarmos em termos espirituais, nós enquanto espíritos, e para a gente dar o start, digamos assim, eu gostaria, como uma inspiração, talvez, da própria doutrina espírita, que nos inspira, que nos orienta na caminhada, começar pelo começo, como Kardec sempre faz, pelos conceitos, e perguntar para vocês o que é que vocês entendem por educação, o que é educação e como que a doutrina espírita contribui para que essa visão de educação possa ser renovada. Qual é o contributo que a doutrina espírita nos dá para a gente pensar esse tema? Bom, eu não vou trazer exatamente um conceito de educação, mas ouvi de um amigo espiritual uma fala uma vez, e essa fala ela é muito presente no meu dia a dia depois que ele disse. E aí nem uma coisa nem outra passou a ser a mesma coisa como era antes, que é o seguinte, que deveríamos, né, nos esforçarmos para evangelizar a educação e educar a evangelização. E aí, depois dessa fala, tudo ganhou um brilho muito diferente, sabe? Porque a gente nós crescemos acreditando que educação é uma coisa, que é uma coisa de responsabilidade da escola, né? E aí a gente entra ali no jardim da infância, depois você vai para educação infantil, né? Vai lá para o ensino médio e vai estudando. E se tem educação, por muito tempo a gente, principalmente eu que não sou da área exatamente da educação, né? Até então não me via nisso. Então eu nunca me preocupava com isso. Eu achava que educação era uma coisa
que eu tinha que me esforçar vinculada à escola e conquistar isso. E depois dessa fala dele, de evangelizar a educação, isso ampliou tanto o meu olhar sobre a educação que modificou completamente o que eu pensava que era e saiu das escolas. Aí a educação saiu do banco escolar, né? E tornou isso mais amplo, porque aí a gente percebe o quanto é necessário, e aí a gente entende quando se diz que essa questão central é a educação. Porque você pode educar o olhar, né? Educar a postura, a sensibilidade, e isso não é só na escola, principalmente nos dias atuais, onde existe um certo massacre, né? Às vezes tira-se o olhar, tira-se a sensibilidade, né? Ou então direciona, esse que é o olhar certo, como se existisse só um olhar, né? Ou esta é a forma disso. Então, a partir desta fala, ampliou-se para mim essa questão da educação. E educar, aí eu percebo, a educar os sentidos, né? Educar o olhar, educar as atitudes, e aí eu consigo sair da escola, nessa visão limitada que eu até então tinha. Deu para compreender? Eu compliquei muito. Muito bom, muito Não. bom. Acho que a gente pode guardar essa orientação aí, né, de um amigo Uhum, espiritual. Vamos uhum. pensar mais sobre isso, que ela é extremamente profunda, né? Muito bacana, Sim, adorei. sim, sim. Muito para pensar sobre isso, né? Bom, a educação também, quando eu conheci a doutrina espírita, quando eu tinha por volta de 15 anos, mais ou menos, eu conheci a doutrina espírita através do trabalho de evangelização. E foi, assim, bem caindo de paraquedas mesmo, né? Tinha um namorado na época e a tia e mãe deles cuidavam da evangelização na casa espírita e eu gostava muito de desenhar, então elas pediam para mim ilustrar as historinhas. E aí um dia eu fiquei curiosa de, né, para onde iam essas histórias que eu estava ilustrando e fui conhecer. E aí foi quando eu entrei no espiritismo e conheci. E ali, logo quando eu comecei a me envolver com a evangelização, comecei a conhecer o espiritismo, eu tive acesso a essa, acho que é um conceito de educação, né, que fala que é a formação de novos hábitos. E eu nunca consegui me desvincular disso, né? Mesmo depois fazendo faculdade de licenciatura, né? Tudo estando relacionado com a educação, eu nunca consegui me desvincular desse conceito de educação, de formação de novos hábitos, né? E depois, estudando o Evangelho, vindo também do Espiritismo, o conceito de evangelização como a educação dos sentimentos, né? Também ouvi isso, não me lembro de onde saiu, mas também ficou gravado. E aí eu junto as duas coisas, né? Educação do sentimento e educação sendo formação de novos hábitos. Então, eu acho que é bem isso mesmo. E isso sai da escola, né? Porque a formação de hábitos não está lá. A gente vê a escola, a educação, quando se fala, né? A maioria das pessoas, a gente vai pensar em escolas. E a escola, o que que ela vai fazer? Em geral, ela vai colocar, vai receber as crianças e vai moldar, de certa forma, todas elas, né? Para o mesmo sentido, né? Todas vão comer no mesmo tempo, todas vão ter que pensar sobre o mesmo assunto no mesmo tempo. Enfim, então a escola, ela traz um pouco disso no sentido de normatizar, né? Colocam todas elas de maneira normatizada. E o espiritismo, ele traz o oposto disso. Ele coloca cada um como uma criatura muito individual, cada uma no seu desenvolvimento, dos seus hábitos necessários para aquela vida, para aquela oportunidade reencarnatória. E juntando isso com o evangelho, né? É tudo que a gente precisa. O evangelho é o que vai educar o sentimento, para que a gente forme esses hábitos, né? Que vão se manifestar nas ações, nas palavras, nas atitudes, nas criações, no trabalho depois e influenciar outros.
Bacana, eu gosto sempre de pensar eu acho que pode ser pensado como a chave que a doutrina espírita vem revelar, assim, né? A grande chave, talvez, que a doutrina espírita vem revelar para nós, tornando mais claro o que a gente já tinha recebido de Jesus, né? Que é a perspectiva do espírito. E eu gosto muito de pensar sobre isso quando a gente pensa em educação, né? Porque muda completamente o nosso olhar para todas as questões da vida quando a gente se reconhece enquanto espíritos e quando a gente reconhece as nossas crianças como espíritos. Sempre que a gente tenta caminhar no sentido de educação, a gente tem um objetivo. Educar para quê? A gente sempre vai educar para algum propósito que a gente tem no futuro, né? A Karina lembrou renovação de hábitos. Kardec vai definir isso, né? Dizendo que a educação é esse conjunto de hábitos adquiridos. Mas que tipo de hábitos a gente busca, a gente almeja, né? Então, quando a gente consegue olhar para a perspectiva espiritual, isso ganha um novo sentido. E eu acho que essa é a grande questão, porque se eu sei que eu sou o espírito, né, e consigo compreender isso e trazer isso para a minha vida, e consigo olhar para aquela criança enquanto espírito, nós todos temos aqui na Terra um propósito, que é um propósito espiritual, que é um propósito de evolução, que é um propósito de caminhada para Deus. A evolução é isso, né? Aperfeiçoamento, de acordo com os ensinamentos de Jesus, pautando aí os nossos hábitos nessa construção do homem de bem para um objetivo que é caminhar para Deus, caminhar para a perfeição. Então, olhando para a meta, a gente pode trabalhar no caminho de uma maneira diferente. Então, acho que essa é a grande coisa assim, que muda da visão que a doutrina espírita nos apresenta para todas as outras visões que a gente tem no mundo. Porque muitas delas têm propósitos nobres, têm boas intenções. Claro, a gente não pode negar isso, mas o aspecto espiritual, ele faz uma diferença tremenda em tudo que a gente vai fazer, né? Reconhecermos enquanto espíritos. E aí, isso eu acho que é a grande parcela de contribuição da doutrina espírita para a gente começar a renovar algumas coisas. E aí, acho que junta bem com essa frase que a Sheila falou, sobre essa orientação espiritual, né, que recebeu, que é uma outra pergunta também, né? Educação e evangelização são a mesma coisa? A gente fala muito no meio espírita, né, sobre evangelização, a gente trabalha nas nossas casas espíritas com as crianças a evangelização infantil. Será que elas são a mesma coisa, né? Às vezes a gente tem dúvida se a evangelização está restrita, né, à casa espírita. Como é que vocês pensam isso? Pois é, eu lembro quando eu era pequena, devia ter uns 8, 9 anos, mas a minha lembrança mais viva é a partir dos 12, mais ou menos. Eu era uma evangelizada numa casa simples, revezava minha madrinha, ela me levava de vez em quando na União Espírita Mineira, na evangelização. Mas eu frequentava a casa do meu pai, a casa espírita que meu pai frequentava, que era uma casa muito pequena, e tinha muitas crianças de periferia. E eu me lembro da Arcele, que era nossa evangelizadora, eu devia ter uns 8 anos na época. E aí era assim, ela era professora. Então ela trazia algumas coisas de Jesus, mas ela também alfabetizava. Então o que acontecia? A maioria das crianças não sabia escrever nem ler, e aí ela trazia algumas coisas que eu não me lembro exatamente, eram mais histórias. E então, como ela via que a maioria não sabia escrever, ela ensinava a ler e escrever, ela alfabetizava as crianças. Para muitas crianças, era a única professora.
Então, por muito tempo, isso ficou registrado para mim, que evangelização era aquilo ali. E eu me lembro que você ensinava também a escrever, né? Então, na União, eu não me lembro, eu não tenho registro forte assim da outra evangelização, mas lá era isso. E eu me lembro que eu comecei a ajudá-la, porque eu tinha uns 8, 9 anos, e eu sabia ler e escrever. Então, eu era ajudante dela na evangelização, porque eu lia e eu escrevia. E, na verdade, ia ajudar as crianças a aprender a ler e a escrever. Então, para mim, naquela época, era um pacote só. Era um pacote só, as coisas se misturavam. E aí depois eu me lembro que nessa mesma casa espírita, quando a gente retornou mais tarde, eu devia ter em torno dos 17, 18 anos, que a gente não tinha mais evangelização e que a gente foi evangelizar, e eram muitas crianças, eram umas 80, que era um centro bem na periferia mesmo, e as crianças iam para lá tomar sopa. Então, e eram muitas crianças, e aí a gente... e a maioria também continuava não sabendo ler nem escrever. E aí a gente utilizava recursos de teatro, de contação de história, de outras expressões, porque eu não sabia alfabetizar. E eu achava que tinha que fazer aquilo, porque eu tinha esse registro, né? E aí a gente foi descobrindo outras formas de levar o conteúdo do evangelho sem ser permeada pelo lápis e o papel para escrever, porque eu acreditava que era por ali, né? Então, esses são os meus primeiros registros de evangelização, né? E depois a gente foi, claro, compreendendo o processo e aprendendo e fazendo outros cursos. E aí hoje eu compreendo, né, a fala do amigo espiritual, que é educar a evangelização. E educar a evangelização passa por um processo de educar a nós mesmos, de educar o nosso olhar, né? Porque por muito tempo a evangelização ela ficou nesse lugar bem misturado com a escola, né? Então sempre tinham coisas para fazer, para colorir, para escrever. As salas eram sempre carteiras com cadeira, às vezes tinham lousa, né? Então, por muito tempo, isso fica aí no nosso imaginário da evangelização, tudo muito parecido, tudo muito próximo, né? Mas a evangelização transcende muito mais a isso, né? É o que a gente consegue perceber hoje, né? Transcende. E tem uma coisa muito interessante, porque é muito engraçado isso, porque as pessoas falam assim, não, que a Sheila é muito vinculada à evangelização e tal. Sim, só que as pessoas falam evangelização e já imaginam direto a criança, como se só a criança fosse evangelizada, né? Como se só a criança estivesse nesse processo de evangelização. E as pessoas esquecem que a evangelização é para um todo, principalmente porque o Espírito é eterno, né? Então, esse processo de evangelização transcende muito a sala de evangelização, a casa espírita, né? E eu acho que é chegado o momento da gente descortinar esta questão da evangelização, com relação a uma faixa etária, né? Porque é para todos nós, em qualquer idade. Né? Acho que isso é uma contribuição desse pensamento de se reconhecer como espíritos, né? Que a doutrina nos traz. Porque, como você falou, o espírito é eterno. Então, é para todos, é um processo contínuo, né? Ele é muito importante de ser feito na infância, mas ele é contínuo. E outra coisa interessante, né, de se pensar nisso, é que além de você entender que é um processo que não tem fim, e que é para todos e acontece a todo instante, em todas as oportunidades, a gente passa também a tentar resgatar e reconhecer aquela bagagem que esse espírito traz, as tendências, as informações que ele traz nas suas diversas expressões, ou de um comportamento específico. A gente tenta, olhando, né, enxergando-se como espíritos, a gente começa a entender isso como recursos, né, como terreno fértil,
isso daqui é material para ser trabalhado, isso aqui está me dando informação sobre algo que precisa receber evangelho, ou sobre algo que precisa ser respeitado, né, compreendido. Então, é muito rico entender. Sim. E aí eu fico pensando, quando será que todas as instâncias de educação vão começar a enxergar as pessoas como esse espírito, né, imortal, que traz... Pois é. E eu fico lembrando, sabe de quê? Eu fico pensando assim, Jesus, né? Jesus evangelizando. Quem que eram os evangelizandos de Jesus? Pedro, pescador, já adulto, né? João, analfabetos. Né? Depois vem os outros, né? Depois vem Levi e tantos outros, cada um vinha comerciantes, cobradores de impostos, né? Ou seja, uma gama, né, de outros companheiros que foram evangelizados por Jesus, né? E aí, na verdade, foram evangelizados, educados, né? Evangelizados barra educados, né? Ou educados barra evangelizados. Então, aí quando a gente pensa em Jesus, quando a gente lembra, poxa vida, né? Quem que eram os evangelizandos de Jesus? E todo o processo de educação que ele trouxe. Porque Pedro era um pescador. E por que Jesus depois o convida a ser pescador de homens? Então aconteceu um processo aí, né? Um processo, porque o homem não é fisgado por um anzol com minhoca ou com uma rede. O homem ele é fisgado de outras formas. E para aprender a se fisgar o outro, tem um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado é um processo de educação barra evangelização ou vice-versa, né? Para que isso acontecesse, né? E se a gente pensar na doutrina espírita, o que ela tem representado para nós, né? Eu acho que essa é uma grande reflexão a gente fazer, porque a doutrina espírita, ela é esse grande convite de renovação, relembrando o Evangelho do Cristo, né? Sim, assim, sim. À medida que nos clareia alguns entendimentos, ela é esse grande convite à transformação. Nós estamos aqui em jornada, não encarnamos à toa, nós temos propósitos na encarnação que são de crescimento. É para isso que Deus delineou as leis dessa maneira, né? A encarnação tem esse propósito e os espíritos vão responder lá para Kardec no Livro dos Espíritos. Um propósito de aperfeiçoamento. Então, nós estamos aqui na Terra hoje com essa caminhada de aprimoramento. Então, à medida que a gente começa a perceber isso e vai trabalhando isso em nós, isso é autoeducação, evangelização, o que seja, né? Mas nós estamos caminhando. E aí a gente pensa, então, nesse aspecto geral, assim, que é tanto do adulto, da criança, de quem seja, porque nós estamos todos relacionados, interligados aí, né? Então, à medida que eu, enquanto adulto, consigo, porque enquanto adulto eu já tenho processo de cognição, né, de entendimento, eu já consigo estudar, compreender, ir lá nos evangelhos e ver como Jesus orientava, porque Jesus é o grande pedagogo aí, né? Para a gente se espelhar, o grande educador das almas, como a Sheila estava bem lembrando. Então, assim, tudo que ele ensinava lá para Pedro, para João, para Tiago, para todos e os outros que não eram discípulos diretos, serve também para nós, né? Então, aprendendo isso, eu vou poder também, estando melhor, servir melhor de exemplo as crianças que convivem comigo, né? Filhos, alunos, evangelizandos. Porque essa questão também da influência nessa grande rede que a gente vive é muito interessante. Como o lar funciona como uma primeira célula que vai contribuir para a sociedade, né? Então, assim, na medida que eu
posso, porque a primeira pessoa que eu posso transformar é a mim mesma. Então, à medida que eu me comprometo com o estudo do Evangelho, com a minha transformação moral, eu começo a influenciar esse pequeno núcleo no qual eu vivo primeiro, que é o meu lar. Depois, com esse lar modificado, ele começa a influenciar a coletividade mais próxima e assim sucessivamente, até a gente chegar no grande coletivo que é a humanidade, né? Então, o processo educativo, ele é assim, ele se dá do menor para o amplo, né? O coletivo. Sim. E pensar nisso é interessante também, e como que isso vai crescendo, né? Essa primeira célula que é o lar, e à medida que isso se expande do lar, por exemplo, para a vizinhança ou para os parentes, né? Como que isso já começa a se multiplicar, essa rede de influenciação, né? De inspiração, por exemplo, que a educação vai proporcionando. Então, um vai inspirando o outro, e aí a gente resgata um pouquinho daquele senso de comunidade, né, que existia e que é muito necessário e que algumas escolas, né, algumas pedagogias mais libertárias tentam resgatar hoje. Esse sentido de comunidade, em que todos são responsáveis pelos filhos de todos, né? A comunidade é responsável pela educação da criança de uma família. E isso vai crescendo, né? Isso vai ganhando força, esse movimento. Falando da criança, né, quando ela chega na vida adulta, ela vai influenciar no seu ambiente de trabalho, porque ela vai reproduzir os hábitos que ela adquiriu nessa comunidade, nesse lar, né, que recebeu uma educação nos princípios do Evangelho. Essa é uma reflexão que eu faço até a nível assim, como a gente é capaz de transformar, né, como se dará, né, esse processo de transformação da Terra, que a gente tanto fala e que nós vivemos hoje, né? O Emmanuel, ele resume muito bem isso no seu primeiro livro, chamado Emmanuel. Ele tem um trecho que ele diz, evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Então é esse processo de evangelho, né? De evangelização no sentido de ter o evangelho mais presente em todas as relações. A gente falava no começo sobre hábitos. Quais são os hábitos que o evangelho nos propõe? Qual é a vivência, né? Então, é tudo isso, é sobre tudo isso que nós pensamos quando a gente está falando dessa transformação do ser. É uma vivência mais plena do que o Cristo trouxe para nós. É aquele ser, aquele espírito que vibra em outras faixas, né? Que age no bem, que age no amor, que está mais sintonizado com propósitos do alto, com as inspirações, né, do alto, com esses trabalhadores do Cristo que seguem em todos os tempos. E muitas vezes também o que acontece, né? Na literatura a gente vê isso, nas evangelizações também. Às vezes o evangelho não sai de casa, do lar da pessoa, né? Que é o que acontece muitas vezes com muitas crianças que vão, que são, como eu vi lá no centro, né, do meu pai. Essas crianças viviam numa comunidade muito pobre, em realidade muito dura. Mas aí o processo era o inverso. O que elas compreendiam, ali elas levavam para casa. E a mudança de comportamento, às vezes, de uma criança ou outra, modificavam lá, né? Então, muitas vezes, isso não vai sair do lar, porque o lar, às vezes, está ali numa total desestrutura. Mas, às vezes, basta que tenha um contato com o Evangelho para modificar a sua postura em casa. Isso independente de qualquer religião. De um indivíduo, né? Que pode ser um indivíduo. Pode ser, inclusive, a criança. Pode ser, inclusive, a criança. Eu me lembro, por exemplo, na evangelização de bebês, né?
Eu me lembro de uma senhorinha, ela era avó de gêmeos. Então, ela ia com a nora na evangelização. E aí, ela passou 3 anos, sempre muito assíduos, todos eles. E ela muito católica, já com seus 70 e poucos anos. Então, no início, ela chegou muito ressabiada, né? Porque, afinal de contas, estava entrando num centro espírita. E aí, ela sentava-se ali, ficava caladinha e tal. Passavam-se 3 anos. E aí, eu a encontrei num shopping. E ela veio me contar, falou, oh, Sheila, como vai? E ela me contava, olha, eu me tornei espírita. Mas eu ainda vou na igreja com as minhas colegas. Você acha que tem algum problema? Não, porque elas não podem saber ainda. Né? E ela falava assim, nunca imaginei que os meus netos fossem me evangelizar, fossem me levar para a evangelização. Nunca imaginei que os meus netos fossem me propiciar o entendimento de Jesus sem culpa. Que eu não vivenciava isso na Igreja Católica. E isso é muito bacana, né? Porque você vê que os bebês recém-nascidos que ela levava, né? E aí como que o processo se deu aí ao contrário, ou juntando, envolvendo todos, né? Então, é muito bacana, porque entra um elemento, que é aquela história, né? Um pouco de fermento leveta a massa toda. Né? Sim, exatamente. Então, como que um companheiro, ele em contato com o evangélico, e isso não só no espiritismo, nós vemos isso muito nas casas, nos lares evangélicos, né? E às vezes famílias completamente desestruturadas, o quanto que ali o contato com o evangelho modifica a vida daquela pessoa e o quanto que isso vai no efeito dominó aí, né, modificando. A gente lembra também lá de Quinto Varro, né, e o Quinto Varro era só ele que tinha aquele contato. Ele tenta envolver a esposa, não consegue, o filho ainda pequeno, e depois a gente tem todo aquele conhecimento, tem toda a história, né? Mas o que ele plantou ali, quando ele reencontra a esposa lá na frente, o quanto que isso reverbera nela, lá no final das coisas, né? Então, assim, eu acho que é esse fermento, sabe? Que muitas vezes a pessoa não tem no próprio lar, mas é trazido de fora. Mas o quanto que isso impacta nesse ambiente. Em todos, e aí a gente volta de novo na questão de se reconhecer como espírito, porque essa é outra questão, porque a comunicação do espírito é vibracional, é de alma para alma, de coração para coração. Então, uma transformação na atitude, na forma de falar, de comunicar de uma pessoa consegue influenciar, né, todos a sua volta. Não precisou dessa avó que você contou sentar lá no ESD, né, e aprender Deus é a causa primária de todas as coisas. Não precisou disso. Não, né? Não precisou usar, vamos dizer assim, os recursos da alfabetização para isso. O beabá, né? O beabá doutrinário, digamos assim. Exatamente. É o recurso do sentimento, né? Sim. E é a educação do espírito, a evangelização. Exatamente. E foi tão interessante, isso já tem um tempo, que há pouco tempo atrás, acho que foi no final do ano passado, eu encontrei com ela e aí ela me falou que tinha contado para as amigas, tinha tomado coragem e contado para as amigas. E para surpresa dela, as amigas, todas elas já tinham lido o livro espírita, já tinham ouvido falar de Chico Xavier, já tinham ido em casa espírita, deu aquele alívio, e aí trocavam livros, trocavam as impressões, né? Mas como que o processo é bonito, né? É bacana, você se permitir em qualquer idade, né? Ele é universal, né? Isso é universal. Muito... A gente está inserido aqui na doutrina espírita, a gente com todos esses conhecimentos que nos auxiliam muito, mas e quantos que não têm esse contato, né? Mas a transformação está ocorrendo da mesma maneira, porque Jesus segue no leme do planeta de todo jeito, né? Sim. E a gente percebe o quanto que o que o Kardec falava vai se transformando verdade, assim, sabe? Que os conceitos, eles vão se tornando universais.
porque a evolução vai se dar, né? Uhum. Até mesmo porque, Flávia, olha só, a reencarnação é um processo de evangelização, né? A reencarnação, ele é um processo educativo e é um processo de evangelização, né? Se a gente for pegar as personagens, por exemplo, Judas. Judas era um discípulo de Jesus. Foi um espírito escolhido por Jesus. Ou seja, já tinha um vínculo e um planejamento espiritual para que ele fosse um discípulo. E dentro do conhecimento dele, dentro do entendimento dele, ele queria fazer o melhor por Jesus. Ele queria que todos conhecessem Jesus e todos tivessem acesso àquilo outro. E já que Jesus era muito ingênuo, entre aspas, né? Ou muito manso, muito pacato, ele tinha que tomar alguma providência para que as pessoas o conhecessem, para que o povo do Sinédrio o aceitasse, né? Então ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele e depois ele percebe que o jeito dele não era bem aquilo que Jesus trazia como proposta, né? E aí vem esse processo de educação ao longo das encarnações. Ao longo das encarnações. E ele entra num processo de culpa tão grande que até para sair do umbral foi difícil. Só com Maria, por ser mãe de Jesus, né, que ele consegue se permitir sair daquele lugar. E depois, o quanto que ele vem mergulhado num processo lá na França, né, com a oportunidade de reorganizar, e aí vem o processo de aprendizado, que transcende os bancos da escola, com certeza, né? E aí vem o processo de educação / evangelização de todo um contexto da história dele. E aí, então, aí a gente consegue perceber, né? Aonde é que Kardec quer chegar com essa fala. O quanto que esse processo reencarnatório nosso, que é por repetição, e a repetição é um processo de aprendizagem, é repetindo que a gente aprende, né? É repetindo que a reencarnação é um processo de repetição, e o quanto que isso é pedagógico. Tanto no processo da educação do espírito, quanto no processo da evangelização, que eu acredito que seja mais amplo, né? Porque esses conceitos vão ficando muito pareados, né? Então é muito interessante a gente enxergar isso. Sim, com certeza. E tendo essa consciência, a gente vai conseguir olhar para cada indivíduo. A gente não sabe, assim como ele esquece, a gente também não sabe o seu passado, mas a gente sabe que ele existe. Sim. E a gente sabe que tem muitas coisas ali a serem ajustadas, mas tem também virtudes que já vêm mais consolidadas, e todo esse entendimento ajuda a gente muito a perceber como olhar para aquela criança, né, no caso da criança, como auxiliá-la a encontrar melhores caminhos. Eu fico pensando sempre na oportunidade. É claro que a misericórdia divina é infinita. E a gente sempre vai ter novas encarnações, né? Mas olha a oportunidade maravilhosa que é estarmos na carne, nesse processo da reencarnação. A gente tem um depósito de tempo nas nossas vidas, com as circunstâncias que a gente tem, com as pessoas que vêm ao nosso redor, com todas as circunstâncias que são únicas, não vão se repetir, todo um trabalho que a espiritualidade faz, muitas vezes para conseguir juntar aquela família, aquelas pessoas, e proporcionar essas ocasiões de resgate, de reparação, né? Então, e todo um empenho, o espírito quando volta para a carne, ele vem cheio de anseios, cheio de expectativas de aproveitar tudo isso que está sendo preparado.
porque ele sabe, né, enquanto espírito, tem uma maior consciência daquilo que vai enfrentar e como aquelas oportunidades podem ser de grande valia para ele. Então, vem. Só que chega no mundo e a gente sabe das limitações da matéria, né? E às vezes a gente esquece mesmo, esquece conscientemente e às vezes vai deixando passar, né? Por invigilância ou por várias coisas. E aí, então, ter essa consciência, e aí falando de uma autoeducação, né? Olhando para si mesmo, lembrar disso faz muita diferença para a gente conseguir aproveitar as oportunidades. Porque veja que triste que é para o espírito ter todo esse amparo, toda essa preparação e chegar aqui, não poder aproveitar e ter uma soma, né, muitas vezes de sofrimento que se acrescem a isso. É doloroso, né? Então a gente tem nas mãos a oportunidade de fazer diferente. Então, como é que eu faço para aproveitar, né? Eu acho que uma grande preparação, e o Evangelho vem em cheio nisso, né? A gente consegue ir ajustando as coisas. Eu gosto muito de pensar também, como a gente falava nessa questão do exemplo, assim, né? Da influência que uns têm para com os outros. Às vezes a gente não percebe isso de pronto. Como se a gente voltar nos romances, por exemplo, né? A gente vê o Públio lá, esteve diante do Cristo, conviveu diretamente com a Lívia, sua esposa, por tanto tempo e não pôde perceber isso de pronto. Mas essa influência foi essencial para a sua transformação a posteriori, né? Então, essa relação que nós vivemos é importantíssima, né? E eu fiquei lembrando também, Sheila, de um comentário que você fez numa das palestras que eu vi, né, sobre a evangelização na pré-concepção, se não me engano, né, o esforço do evangelizador em viver o tema, digamos, né, a temática do próximo encontro, né, o quanto isso vai trazendo lastro para a vivência, né? Vai trazendo verdade naquilo que a gente quer transmitir, porque a gente fala de autoeducação, né? A gente pensa na transformação moral que nos cabe, que é um processo importante, e também para aqueles que a gente está influenciando. Então tem esses dois caminhos, né? E isso é tão forte, sabe? Nós temos feito isso, né, com os nossos evangelizadores, na nossa equipe. A gente se propõe a vivenciar as temáticas. E Deus capricha na semana, porque é um desafio cada temática que a gente vivencia, porque é impressionante o quanto as coisas vão acontecendo envolvidas com a temática. Mas isso vale tanto a pena, porque na preconcepção, em especial, nós temos lá alguns casais com muitas dificuldades para engravidar. Alguns históricos bem doloridos. E é legal porque essa semana nasceu um bebê dessa época da preconcepção, e era um casal assim, era um casal católico, ela muito católica, e o esposo é simpatizante. Mas ela é muito sofrida com vários abortos. E dentre esses abortos, ela perdeu as 2 trompas. Então, ela teve uma gravidez ectópica numa trompa, e aí teve que tirar, e aí depois a gravidez ectópica na outra trompa. E ela muito sofrida, muito sofrida. Então, as temáticas que a gente tinha que trabalhar debaixo desse processo de muita dor, a gente tinha que, pelo menos, experimentar aquele processo, para que a gente tivesse uma autoridade moral. Então, nós nos submetemos a isso, né? E aí, ela foi fazendo esse processo de
de fertilização in vitro. Até que deu certo. Veio a gestação, aí ela passou por todo o processo de evangelização no ventre, e aí ela resgatava as coisas de como ela estava antes e de como ela estava agora, né? A nutrição espiritual que conscientemente o casal passou a fazer com o bebê, de leituras, de posturas, de condutas. Olha que bacana. Então, a gente vê o quanto que isso é importante, porque a espiritualidade nos traz que esse planejamento que o espírito faz antes de nascer, e o medo de não dar conta, o medo de errar, o medo da família não cumprir os combinados é enorme. E é o motivo da desistência. Então, quando os médicos terrenos falam, né? Ah, porque até os 3 primeiros meses de gravidez é normal perder? Não é. Não é. O que a espiritualidade traz para a gente é que é um processo de desistência do espírito. Porque ele fica num torpor ali, vivenciando aquele conjunto de emoções da mãe, de conflitos ou não, ou de insegurança, de incerteza, e desiste. Muitas vezes desiste, né? Não é só um processo corriqueiro, como se diz. E aí eu me lembro que é uma fala recorrente também na evangelização do ventre, eu mesma passei por isso, que é o seguinte, quando às vezes a mãe engravida, o médico fala assim, não conta para ninguém, deixa passar os 3 meses, os primeiros 3 meses, não conta para ninguém, porque você pode perder, para você não entristecer sua família. O que a espiritualidade nos diz? Conte para aqueles que você ama, festeje, para que o Espírito sinta essa energia, não só sua, mas daqueles que te amam, que estão ali no seu redor, vibrando para esse Espírito, né? Porque mergulhar a carne não é um processo fácil, principalmente na transição planetária. É desafiador, né? Então, o que eles falam? Conte, compartilhe a boa notícia, é uma boa nova. Compartilhe, envolva aqueles que você ama, recebam, cante, vibre, envolva, para que ele se sinta numa tessitura de alegria, se sinta envolto, né, numa tessitura de alegria, de afeto, para ele sentir que ele é querido, que ele é bem desejado. Olha só que bacana. Então, acho que tudo isso, quando a gente toma consciência, quando a gente toma consciência disso, o quanto que a gente pode educar melhor, educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E já iniciar um processo de educação aí com esse bebê e evangelizá-lo. Então, a consciência, eu acredito que é o grande segredo desse processo, porque quanto mais consciente a gente é, mais a gente pode atuar no processo de educação / evangelização nossa, né, do casal, do espírito reencarnante. Isso é muito bacana, né? Ter essa consciência. Muito bacana. Uma vez eu visitei um trabalho de uma casa espírita, né, um trabalho de gestantes, e aí a pessoa que me recebeu, né, ele fez uma brincadeira e me perguntou, sabe quando começa a evangelização? E a gente costuma dizer, né, desde sempre, né, desde a concepção. Ele falou assim, não, é mais ou menos uns 20 anos antes, quando aquela mãe e aquele pai estão na infância, né, estão sendo educados, evangelizados, preparados, porque nessa grande cadeia é isso, né? Já teve um combinado antes de nascer, né? Na grande maioria das vezes já foi combinado ali. Né? Exato. E aí a gente fazendo o trabalho com os pais, eles vão estar mais bem preparados para receber os filhos. Enfim, nessa grande cadeia que nós vivemos, né? Uns auxiliando os outros, cada vez mais preparados. Dentro disso, eu me lembro, assim, 2 exemplos nessa trajetória da visualização do ventre, sabe? Que nos marcou muito. Teve uma, lá atrás, uma das primeiras turmas, que era uma pessoa, era uma mãe muito prática,
muito resolvida com as coisas todas, tudo ela definia com muita antecedência. E aí ela já estava com 9 meses, ela estava partindo para 9 meses, e ela já tinha, ela com 7 para 8 meses, ela já tinha contratado a babá, que ia ficar com o filho, e ela já falava assim, porque eu não vou fazer licença maternidade, ela era profissional liberal, na área de direito, alguma coisa assim, sabe? Eu não vou sair de licença, porque quando eu vier, eu vou continuar trabalhando, e a babá leva o bebê, e eu amamento na... Já tinha tudo calculado. O quarto Montessori já está pronto, o quarto montessoriano já estava todo pronto, porque o bebê vai fazer isso, ela tinha tudo determinado. E ela tinha uma personalidade bem colérica, assim, sabe? Bem marcante, bem impositiva. Era o jeito dela. Então, tudo ela já tinha resolvido, pensado, contratado a bebê, tudo minuciosamente planejado. Tudo corria bem. Até que ela estava com 9 meses já, ela tinha feito um chá de bênçãos, tipo assim, no domingo, qualquer hora já para receber o bebê. Uma semana antes da data prevista, assim, tinha feito um chá de bênçãos e perdeu o bebê. Perdeu o bebê. Essa mãe ficou inconsolável. Foi muito difícil para a gente, para ela. A gente não sabia como atuar, a gente não sabia e foi muito difícil. Até que um dia, poucos dias desse processo, manifesta nessa reunião o bebê. E o bebê falava assim: eu não dei conta porque ela é uma pessoa muito autoritária e eu já tinha me esquecido do autoritarismo dela e ela ia fazer a mesma coisa comigo de novo e tudo e não deu conta. Eu fiquei muito impressionada, porque até que o médium não sabia de nada disso e o espírito ali foi descrevendo a pessoa que eu vi, que a gente conviveu na evangelização do ventre. E era mesmo muito autoritária, e assim, não vai me deixar espaço, não vai me deixar aí, eu não dou conta. E aí deu um nó na nossa cabeça, né? Porque a gente achava que quanto mais você mergulha, mais o esquecimento vem, né? Mas tem as nuances aí de diferenças. E eu fiquei muito impressionada com isso. E um outro caso foi um casal que tinha engravidado e estavam curtindo muito a gravidez, só que o pai, ele estava desempregado. E aí ele recebeu um convite para ir para fora. Ia ficar a gravidez toda fora desse processo. E aí esse espírito, de novo, esse espírito, né, que aí já era bem mais novo, devia ter uns 3, 4 meses de gestação que ele estava, manifestou na reunião e falou assim: eu não falei? Vai repetir a história, vai me abandonar de novo. Vai me abandonar de novo. Esse não foi o combinado. Ele está fugindo. Ele está fugindo, vai me abandonar de novo. Então, aí a gente vê que tem muita coisa envolvida, né? E esse processo de educação e evangelização, ele é contínuo e muito mais profundo do que a gente imagina. E quando a gente tem oportunidade, acredito que a gente tem a oportunidade de vivenciar essas situações pelo trabalho, né, que a gente está desenvolvendo, de preconcepção, de ventre, para a gente ter a consciência desse espírito que está reencarnando, né? Ele vai renascer um bebê, um recém-nascido, mas é um espírito eterno, e um espírito com marcas, um espírito com história, e com compromisso aí com esses três. E se essa educação, ela não se esse processo ele não é pautado ali na educação e no evangelho, na proposta de se melhorar, essa tríade pode se quebrar por esse medo, né? Por isso tudo que a gente vive no dia a dia, né? Nesse conjunto. É muito impressionante isso, né? Muito impressionante essas histórias que você trouxe e faz pensar no quanto que esse processo do vínculo, né, da comunicação entre sentimentos, entre espíritos,
é o que é mais importante, né, nesse processo da reencarnação, nas oportunidades. A Flávia estava comentando anteriormente sobre as oportunidades, e eu tenho pensado muito nisso, nesses tempos que nós estamos vivendo, né, contextualizando pandemia, né, todos nós convidados a ficar nos nossos lares, com as nossas crianças, com os nossos pais, avós, né, enfim, no núcleo familiar, que é aquela célula inicial de evangelização, de educação. E aí a gente tem visto muitas famílias, mães, as pessoas preocupadas em como continuar o processo de educação formal das crianças, né, dos jovens, né, em casa. E aí eu tenho refletido muito no quanto que as pessoas, alguns despertando já, mas muitos ainda se esquecendo de que a oportunidade está convidando para outro tipo de vivência, para outro tipo de educação, que é essa do vínculo que você está falando, né? E que o espírito que é eterno, que traz as suas marcas, ele sente isso. E isso acontece nos detalhes, né? São as experiências, são as memórias afetivas, só o vínculo e a comunicação, né, de alma para alma, ela vai proporcionar. E isso vai transformar, isso vai trazer novos hábitos, vai ressignificar muitas experiências que aquele espírito veio para justamente fazer isso, ressignificar. Então, a gente tem visto, né, assim, eu em quarentena com sobrinhas, irmãs, mães, eu tenho visto, né, observado muitas coisas assim, nesse sentido. E dependendo de como essa comunicação é feita, né? Se a gente está muito preocupado em cumprir regras, né? Todo mundo dentro de casa, não pode fazer isso, a criança não pode correr, tem que muito preocupado em botar um monte de coisa online para a criança aprender, a gente perde um pouco disso. E aí, quando não existe comunicação, né? Dessas necessidades não atendidas, aí tem a ruptura. E eu acho que essa ruptura é o que aconteceu nesses dois casos tão impressionantes que você contou. Mas quando o contrário acontece, se olha para essas necessidades, se vive o vínculo, se entende o que o outro necessita, aí existe a comunicação, né? Existe o crescimento, o desenvolvimento de todos, né? Dos pais, dos filhos, de todos os espíritos envolvidos, né? Aí a gente não precisa falar só de crianças, mas de todos os espíritos. E aí eu tenho aprendido muito também convivendo com crianças aqui, e como que elas se comunicam, né? Como que elas vivem essas oportunidades, esses processos. Porque nós, adultos, a gente tem um pensamento muito polarizado, né? Dicotomia. Ou é uma coisa ou é outra. A gente vai para um diálogo, é um ou é aquilo. As crianças não. Então, eu tenho aprendido muito com isso. As crianças, elas olham para a situação, para as circunstâncias, e elas vão com muita empatia, com muita vulnerabilidade, que é o que nós precisamos no processo educativo. Elas vão com muito amor, com muita curiosidade, com muito empenho, com muita presença, né, em tudo. Então, essa presença, né, estar ali consciente, vivendo cada momento, cada oportunidade que nos é oferecido, eu acho que é o essencial e é uma das coisas que a gente está tendo a oportunidade de resgatar como espíritos aqui, né? De repensar as nossas vivências, as oportunidades e de rever tudo isso. E aí eu ouvi um caso interessante também, dessas histórias de quarentena aí, né, que a gente está ouvindo, que é o seguinte: uma criança, ela sempre desenhava, o pai e a mãe e ela, né, fazia aqueles desenhos de criança, ela sempre desenhava a mãe muito maior que o pai. E o pai ficava triste com isso. E aí o pai, ficando em casa, né, por causa da quarentena, depois de muito tempo, ficou surpreendido e muito feliz porque a criança finalmente, depois de tanto tempo, desenhou ele e a esposa do mesmo tamanho. Olha só. E aquilo para ele foi um insight, assim, caiu a ficha do que é. Aí ele entendeu como que a criança significa a presença dele, né? Como que isso é o que importava, na verdade, nesse processo todo. Olha e aí só. ele entendeu, ele conseguiu construir esse vínculo que faltava. E é justamente isso que a gente veio fazer aqui, né? Encarnar. É por isso que a gente não cai numa família aleatoriamente, né? A gente não está com aqueles espíritos, com as pessoas, por acaso.
tenho refletido muito nisso, e essa história também eu fiquei pensando, e tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, né? Dos vínculos, Uhum. dos espíritos, dos Sim, sim, com sentimentos, da certeza. influência, de como que um influencia todo o resto. Então, é muito Uhum. interessante pensar nisso tudo. Com certeza, com certeza. E a gente volta mais uma vez, né, nessa reflexão de o que é que nós almejamos para nós e para as nossas crianças quando a gente nos reconhece como espíritos. Nós estamos tendo a oportunidade, talvez a maior oportunidade de convivência, né, de estarmos juntos. Então, essa reflexão de o que nós almejamos, ela é essencial, porque quando a gente fala de evangelização, é porque nós reconhecemos que as crianças que estão conosco também são espíritos e também estão caminhando nessa jornada evolutiva, né? E o que nos cabe senão apresentá-la o melhor caminho, que é sempre esse caminho do evangelho, né? Como é que eu faço para apresentar isso? A gente vinha falando muito de influência, de exemplo, né? E eu acho que tem uma outra questão aqui que a Karina já ressaltou, que é essa do sentimento, né? Os nossos laços, eles são feitos nas bases do sentimento. São laços afetivos que vão nos auxiliando também nessa transformação, né, de sentimentos íntimos. E aí, pensando sobre isso, então, a gente pode pensar na arte, né? A arte como essa expressão, e aqui eu falo com duas artistas, ou amantes da arte também, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Porque eu tenho essa impressão muito clara, assim, né? De que a arte, ela é um meio, uma ferramenta aqui, um instrumento para poder trabalhar o sentimento de maneira mais presente. Posso dar um exemplo? Bom, eu sou terapeuta ocupacional, né? E a arte, assim, é o meu instrumento de trabalho, é uma ferramenta. E aí aqui, e assim, não só a experiência com a evangelização, que é meio fora da caixa do que se faz habitualmente, no culto no ar, aqui em casa também a gente faz isso, e eu experimentei essa semana, esse domingo agora, e saiu muito interessante, porque quer queira ou não, a quarentena ela gera uma tensão, né? Então tem hora que é conflito, tem hora que é conflito. E aí eu fiquei sabendo de uma história do escritor chamado Kafka, que eu achei muito bacana, que era o seguinte: o Kafka ele ficou tuberculoso e teve que ir para um lugar onde ele tinha que sempre caminhar em jardins e tudo mais, por causa da respiração. E aí, nesse lugar, nesse parque, ele sempre via uma menininha. E essa menininha brincava de boneca. E todo dia ele ia lá no parque e tinha essa menininha brincando de boneca. E aí, teve um dia que essa menininha chorava muito, muito mesmo, porque ela perdeu a boneca. Então ele procurou a boneca, as pessoas procuraram, mas ninguém encontrou essa boneca. E aí, ele teve uma ideia. E no outro dia que ele chegou, que ele viu essa menininha, e essa menina chorava ainda procurando a boneca, ele não achava a boneca, ele disse que era um carteiro de bonecas. E aí ele escrevia cartas da boneca para a menina. E aí ele contava, e aí ele inventava umas histórias que a menina tinha ido, pediu licença, falou que ela precisava conhecer o mundo, e foi para a França, e contava as coisas, e foi para a fazenda, e foi para algum lugar, assim, assim, assado, e que e aí todos os dias que ele levava uma carta para a menina. Aquele dia estava no final da vida dele, né, aquele processo, e aí ele resolveu comprar uma outra boneca, que ela saberia que não era a boneca dela, claro que não era, mas ele comprou uma boneca, deu para ela, e ela escreve, e ele fala assim: olha,
Eu viajei tanto, conheci tantos lugares, que eu já não sou mais a mesma. Eu sou diferente por causa dessa viagem toda. E aí a esposa dele, que conta essa história, né, do que ele fez, ela conta ainda que essa boneca, ele deixou um bilhete para a menina, que ela descobriu já quando era moça, né? Que ela abre a boneca e vê um bilhete que ele deixa para ela, que eu não me lembro de cor. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei essa história e fui fazer com o pessoal aqui de casa. O que eu peguei? Eu peguei uma tela de talagarça, dessas de tapeçaria. Eu sou terapeuta ocupacional, então eu tenho isso em casa. Eu tenho lã, né? Agulha e tal. Então, peguei os pedaços, contei essa história, e aí eu pedi para cada um tecer ali, um dos lugares que ele imaginava que essa boneca passou. O que essa boneca tinha a dizer, né, para essa menina? E aí, enquanto eles teciam, cada um tecia, cada um ia escrever um bilhetinho, que era um conselho que cada um ia dar para essa boneca. Gente, foi muito rico. Foi demorado, levou mais de 2 horas. Mas o clima que estava tenso antes, por causa de questões de quarentena, convivência e tudo mais, o quanto que amenizou, cada um mergulhou e cada um foi criando ali. E à medida que você tece um ponto externo, tece pontos internos. E essas reflexões que vão sendo feitas ali, né, no pensamento da boneca, na verdade, é uma reflexão interna. E saíram coisas maravilhosas. E não foi um texto espírita, não foi nada disso. Foi uma outra história. E depois o bilhete que cada um deixou, sabe? Então eu fiquei muito impressionada com o resultado disso. E o quanto a arte transforma. O quanto estava antes, o que virou depois. E ali, naquela tela pequena que foi assim, o que cada um conseguiu fazer, sabe? Então eu acredito na arte como esse veículo de transformação, né? E eu lembro que o meu filho, ele está lendo um livro chamado Hobbit, que é um livro da escola. E aí na escola, e aí tem as perguntas que ele tem que fazer do livro, tem que fazer o resumo do livro, aquelas perguntas, coisas de escola que a gente faz. Eles passam esses para casas assim, aí uma escola bem mais tranquila, não é essa pressão, mas ele tem que fazer isso. Mas só que ele fez? Ele teceu uma toca de Hobbit. Ele teceu uma toca de Hobbit. E foi um lugar que a boneca passou, né? E foi contar. E a partir disso, o que ele fez? Ele escutava, ele lia o livro, escutando o tema do filme, que era a música lá do Senhor dos Anéis. Ele construiu uma toca de Lego, e essa toca de Lego, lá dentro, ele fez dentro da casa, com mesinha, com prato, pôs o Hobbit, ele fez dragão, ele aprendeu a tocar a música na flauta. Ele tirou a música, que é a música tema, tirou na flauta. Então, olha a riqueza de coisas que a arte proporciona. Então, para mim, já não preocupava se ele estava respondendo qual que era, qual cidade que passava, o resumo do livro, não importava, para mim não importava. Importava essa produção artística que ele fez a partir do livro. Construiu o dragão, o Hobbit, a casinha do Hobbit, teceu, né? Isso. Então, o quanto que a arte transforma e ressignifica. E eu acredito que vai chegar um tempo que a arte ela vai ser a base. Por enquanto, ela ainda é o instrumento, né, disso. Mas eu acredito que ela ainda vai ser essa base de transformação. Porque é impressionante o impacto que a arte pode causar nas nossas vidas, né? E vale a pena experimentar. No culto no lar, a gente sempre inventa umas coisas assim. Vale a pena inventar moda. Porque é inventando moda, é fazendo biscoito, é fazendo uma massa e misturando os ingredientes ali de uma boa convivência familiar, que a coisa vai se transformando e vai acontecendo, sabe? Então, eu acho que
que isso é evangelizar a educação. Sem aquele moralismo dos pais para com os filhos, e a gente se colocar ali no mesmo patamar de espírito eterno, para aprender e ensinar, né? Porque todos nós estamos prontos para isso, tanto os nossos filhos como a gente, né? Sim. A arte é a linguagem da alma, né? É a expressão da É, alma. E é por isso que ela fala tão fundo, por isso que ela é tão verdadeira, porque muitas vezes a gente coloca para fora na forma de arte aquilo que a gente não está conseguindo traduzir em palavras. E aí é o autoconhecimento, são maneiras de você compreender o outro, de botar aquilo que tem de belo, né? Que está é. dentro, volta para fora. E o quanto que alivia a tensão. O culto Como? harmonioso do belo e do bem, Exatamente. né? O grande Tem convite. isso também. A gente tem feito muita arte aqui também. A minha mãe estava caminhando, né? A gente está fazendo quarentena no rancho, né? Zona rural. E aí ela estava caminhando e viu uma banquetinha no lixo. Tinham jogado no lixo. Aí ela foi, pegou, achando que estava funcionando, né? Para deixar lá fora, o pessoal sentar. Aí quando ela chegou, a gente foi testar e a banqueta estava quebrada. Aí todo mundo da Rio usou ela, né? Falou, você acha que o pessoal ia jogar uma banqueta boa no lixo? Não ia, né? E aí a minha sobrinha de 5 anos pegou a banqueta, meu pai já estava indo para jogar fora, e falou: Não, vô, a gente vai pintar essa banqueta, a gente faz arte. E aí pintou a banqueta, jogou glitter, ficou a banqueta brilhando, e tá lá, a banqueta toda brilhosa. Mas, de novo, né, as crianças mostrando para nós como que é o olhar diferenciado, fora da caixinha para tudo. É um olhar de sentimento, de ressignificar, de ver o belo e o bom, né? Em tudo. No quesito arte, eu gosto de pensar que ela é um instrumento de sensibilização, né? E aí, como é que a gente faz para tocar um espírito? A gente olhando os relatos, né, de tantas histórias do plano espiritual que a gente tem, de espíritos endurecidos, né, de tantas coisas a serem revistas, reparadas, a gente tem sempre essa imagem da casca dura, né, que vai se formando, do espírito que vai se cristalizando em determinadas posturas, do espírito que vai ficando cada vez criando, né, várias camadas e se enclausurando ali dentro, né? E às vezes por muitas e muitas encarnações. E como fazer, então, num processo de educativo, num processo de evangelização, para acessar a essência? Porque a essência do espírito, ela está lá no âmago, ela está no cerne, porque ela faz parte de todos os espíritos, né? Todos nós, criados por Deus, trazemos essa essência divina que é boa, que é um potencial divino, né? De bem, de transformação, de um potencial divino de sermos perfectíveis, mas muitas vezes é difícil de acessar por tantas coisas que o espírito vai cristalizando. Então a gente falava no início de hábitos, né? Muitas vezes passa-se encarnações e encarnações com os mesmos maus hábitos. E aí, até conseguir fazer com que esses hábitos sejam transformados é uma grande luta. Então eu penso que a arte, ela tem esse poder, assim como aliada sempre, né, o amor, que é esse sentimento que vai envolvendo, para poder cada vez mais chegar, né, no íntimo dessa criatura, para poder trabalhar aquela terra boa que está lá, muitas vezes coberta por muitas pedras. Para a gente poder acessar isso, é sempre, né, lógico, pelo caminho do amor, e a arte, como essa sensibilização, ela também tem essa capacidade, porque ela vai tocando o coração daquele espírito de uma maneira diferente. E aí ela é capaz, então, de
despertar determinadas coisas ali dentro, né? Eu acho que esse é um grande papel também. E se a gente pensar, Jesus, né? Jesus ensinava por símbolos. O que são os símbolos, se não uma expressão artística? Jesus contando histórias, contando parábolas. A gente pensa na arte hoje, né, na forma de literatura, de poesia, de histórias. A Sheila contava as histórias. Então, essa já era uma maneira que o próprio Cristo utilizava no seu processo de evangelização para aqueles que estavam lá com ele, né? E para todos nós que seguimos eternidade afora, né, aprendendo com os seus ensinamentos. E às vezes é um pequeno detalhe de uma história que encontra ressonância naquele espírito por algum motivo, por alguma experiência que ele já traz. A música tem esse poder maravilhoso também, né, de acessar dentro de nós coisas que às vezes a gente nem sabe que estão guardadas lá. Esse processo da sensibilização é o que eu gosto de pensar também na arte. Sim, e a arte, né, quando ela tem espaço para ser trabalhada, além de promover um processo criativo, né, do espírito, em que ele bota algo de si no mundo, cria, ela vai abrindo esses horizontes da sensibilidade, né? Então, com as crianças, por exemplo, quando a gente está trabalhando cores, só observar as cores, né? Em coisas simples, cotidianas mesmo. Você partir uma fruta e mostrar para ela o tanto que é diferente aquela tonalidade, aquela cor viva. Isso vai despertar para que um dia ela olhe, né? Como já aconteceu comigo, e ela mesma fale para mim: olha, tia, como o pôr do sol, o céu está amarelo, está diferente. E aí ela vai trazendo, resgatando aquela habilidade da contemplação, né? Do universo, a contemplação de onde estamos, da obra-prima maior, né? Que é de Deus, que é esse mundo maravilhoso. Observar os detalhes, elas conseguem começar a prestar atenção nas diferentes folhas que tem, que são cores diferentes, que o céu está assim hoje, a lua está com brilho diferente. Então, eu acho que isso que a arte traz não tem preço, sabe? É um olhar diferenciado, é uma capacidade que o espírito adquire que o aproxima de Deus. Isso não tem preço. Outra coisa que eu gosto muito e que eu tenho utilizado muito, tanto com as crianças quanto com os bebês, né, os adultos, as gestantes e pré-concepção, são as poesias. Eu utilizo muitas poesias e eu fico muito impressionada na emoção que essas poesias causam, não só nos adultos, nas crianças também. Então, eu uso muito poesia na aula. Às vezes eu começo com poema, às vezes eu termino com poema, sabe? Ou às vezes a gente leva um poema para esse poema ser representado. E aí, neurologicamente falando, o poema ele não se enquadra nem na área da palavra falada, digamos assim, não exatamente na área da música, que é no hemisfério direito. Então, ele dá um nó no cérebro, porque conforme a entonação que você utiliza, ou a métrica que é utilizada, o quanto que isso trabalha a criança. Sem contar a métrica, o ritmo. E eu também trabalho com uma linha terapêutica que chama-se Padovan. E é na linha de reabilitação. Então, os exercícios que a gente faz é feito com poesia. Então, à medida que a gente faz aqueles exercícios, o cérebro está pensando ali no poema, ele está atento no poema, e eu faço os exercícios, e o corpo ele vai se manifestando de uma forma diferente. Então, é muito bacana utilizar a poesia, né? Então, eu posso dizer assim, por exemplo, duas graças há no respirar, inspirar o ar e dele se livrar,
Inspirar constrange, expirar liberta. Tão bela é feita da vida uma mescla. Agradeça a Deus quando te aperta e agradeça quando ele te liberta. É um poema de Goethe e eu utilizo esse poema com crianças, com adultos, eu utilizo isso na evangelização, utilizo isso no consultório, e é muito interessante o efeito, a emoção que causa. E aí, nessa emoção, é que acontecem os insights. Então, é muito bacana, e eu utilizo muita poesia no processo de evangelização. Vale a pena experimentar. Poesia é também uma coisa fantástica, né? E eu também tive uma experiência com poesia no ano passado, muito interessante. Até já comentei com a Flávia, acho que ela se lembra. E todas as minhas aulas, né, para adolescentes, primeiro ano do ensino médio, eu sempre iniciava as aulas com um poema. Então, no início do ano, os alunos alguns tinham preguiça, né? Ficavam, ela vem a maluca, né? Com aqueles poemas que a gente não entende nada. Mas o tempo foi passando e algo, assim, muito transformador foi acontecendo na turma inteira. Então, você imagina, 40, né? Adolescentes. E aí eu chegava já de manhã e eles já estavam aguardando o poema do dia. E aí depois a gente tirava uns minutinhos só para cada um falar o que entendeu. Às vezes um estava mais sensibilizado, às vezes um estava numa sofrência do primeiro amor e já falava o que ele estava sentindo. E até que começaram a levar poemas escritos por eles mesmos e pedindo para ler. Então, assim, foi também transformador. E num contexto que não tem nada com o espiritismo, né? Mas em que o sentimento estava sendo trabalhado, a habilidade de falar do que nós sentimos, de entender o que o outro sente, de respeitar, de compreender, e fora todas as outras habilidades aí cognitivas, né, que isso traz conexão, até chegar no final do ano, né, todo mundo vir falar, despedida, né, porque não ia mais lecionar naquela turma, e todos eles falando de quanto foi legal, de quanto isso encheu o ano de todo mundo de alegria, né, e havia um clima muito diferente, muito afetuoso, então é arte, né, arte, linguagem da alma, que acessa, fala de coração para coração. Que bacana, cara. Muito bacana essa experiência mesmo. Eu acho que a gente já consegue ver resultados, né? Em pequenas coisas. A gente sabe que a educação a gente planta para não colher agora, né? A gente não tem nunca essa pretensão, mas ver resultados assim é bem interessante. Eu estou pensando no alcance, né? Quando a gente fala de influência, que comentamos também. Eu recebi um aluno estagiário nessa turma, né? Ele era estudante de graduação. Ele acompanhou muitas dessas aulas. E aí eu recebi um e-mail dele agora na quarentena e ele falando que está lendo muitos poemas e o quanto isso mudou a vida dele. E que ele vai fazer isso com os alunos dele quando ele estiver na sala de aula. Que bacana. Muito legal. Mas é isso, gente. O papo tá muito bom, mas o tempo passa e a gente nem vê. E acho que já podemos ir encaminhando para o final, para as nossas considerações finais. Agradecendo sempre a presença de vocês mais uma vez, né? A conversa tão agradável. E para finalizar, eu gostaria só de trazer mais uma reflexão, na verdade, do próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala sobre educação, no capítulo, né, educação, é interessante que ele vai trabalhar desde o início. Ele começa o capítulo já relembrando a fala de Jesus, né? Brilhe a vossa luz. E então esse processo educativo, né? Tudo que a gente falou, educação, evangelização, trazer o evangelho para nós, no fundo, pode ser traduzido como esse esforço de fazer brilhar a luz que nós trazemos dentro de nós, né? De fazer acender essa chama que, como a gente dizia, né, todos nós trazemos já em potencial e precisa só do nosso esforço, do nosso trabalho para que ela vibre, né, para que ela brilhe cada vez mais forte.
E nessa caminhada a gente vai também influenciando aqueles que estão ao nosso redor, porque vão vendo, né, a nossa luz, vão também começando a se iluminar e se interessando pela sua própria luz. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco hoje. E vamos lá para as palavras finais. Eu agradeço muito pela oportunidade de participar dessa prosa, que fala de dois assuntos que tocam muito no meu coração, que é a educação, que é a infância e o evangelho. Então, agradeço muito e continuamos aí na nossa caminhada, né? Sempre buscando nos aperfeiçoar, estar com os corações mais sensíveis ainda para perceber todos os espíritos que estão na nossa caminhada, conseguir olhar para eles e percebê-los como espíritos. Acho que é isso que é a mensagem que ficou forte para mim hoje. Eu queria ler um poeminha, pode? Por favor. Então tá. A terra e o lavrador. Nos quadros da natureza, a terra e o cultivador são personagens sublimes do livro do Pai de Amor. A terra mais seca e dura conserva no coração as bênçãos da luz divina que fornece o nosso pão. E o lavrador é o amado, a mão simples, meiga e boa, que regenera e semeia, que cultiva e aperfeiçoa. Pesados desbravamentos, arado rude a ferir, humilde dilacerada, toca a terra a produzir. Quanto mais a enxada vibre, no sulco forte e profundo, mais a flor promete fruto, mais o celeiro é fecundo. Muita vez, o solo agreste é lama desamparada, mas a mão do lavrador traz a vida renovada. Onde queima o deserto e o calor não tinha fim, brincam asas buliçosas, cantam flores de jardim. Quem não viu da própria estrada o esforço do lavrador e a terra aberta em feridas, dando a riqueza interior? Assim no mundo, a alma pobre, ainda vil, ainda assassina, oculta a fagulha extensa da consciência divina. E a dor, nossa grande amiga, na terra do coração, é o lavrador bem amado da vida e da perfeição. Cassimiro Cunha, do livro Cartilha da Natureza. Gosto muito desse poema e esse poema faz parte do trabalho da evangelização da pré-concepção e do ventre, onde a gente usa muitas metáforas com relação a lavrar o solo, né, da terra do coração. Que Jesus possa aproveitar a parte boa, né, do nosso campo íntimo para semear, e que a semente do Evangelho possa brotar e virar uma linda árvore dentro de nós, com muitas flores e muitos frutos. Que assim seja. Muito obrigada, querida, pela presença. Sheila, Karina. Uma alegria muito grande a gente estar junto aqui hoje. E é isso, meus amigos. Para todos que estiveram conosco, que siga então vibrando a luz do Cristo em nossos corações, para que a gente siga nesse trabalho íntimo de lavrar o solo, de fazer crescer, né, a árvore do Evangelho em nós, para que assim também a gente possa frutificar para todos aqueles que nos rodeiam e o processo educativo, de transformação, de crescimento possa se espalhar no nosso lar, na nossa cidade, enfim, nessa grande família universal que somos. Muito obrigada e até o próximo episódio.